espero que esteja tudo bem com você. Eu não sei se você tem notado nos meus vídeos que eu tenho feito algumas peças. E é uma curiosidade que eu quero dizer a vocês. As peças, as máquinas que eu tenho usado são essa furadeira, essa lixadeira e essa serra, que ela também tem uma função de furar. Então muitas peças que eu tenho produzido aqui para esse canal tem sido basicamente com essas três máquinas. E hoje vamos a mais uma peça. É mesmo, é? Bem, hoje eu estou montando uma peça e vou precisar de 4 bases. Essa base aqui ela está com 6,5 por 42,5, porque o final dela ela tem que ficar com 45. Eu tenho essa peça aqui que vai servir como um tampo, tá? Então, eu quero mostrar um detalhe aqui para você sobre a furação dessa peça. Por conta que essa madeira ela é estreita, para que eu possa furar, que ela vai ser furada aqui nessa medida, como aqui, então eu dei uma distância maior, para que quando ela entre aqui, ela não dê problema de cruzar com essa que está entrando desse lado. Nessa parte de cima, aqui, você percebe que eu tenho uma distância aqui de 2 centímetros, só que a peça, o que eu vou usar é de 7 centímetros. Então eu vou fazer o que nós chamamos aqui de um talão, ou seja, eu vou tirar esse pedaço aqui, para que ela, quando encaixa aqui, tá, ela fique na medida aqui, distorcendo. Então, eu preciso fazer somente nessas peças de cima, as de frente e as de laterais. Essas de baixo aqui que eu faço, eu vou fazer justamente para essa peça aqui ficar mais resistente. Eu não só vou deixar uma amarração em cima, como na parte de baixo. Na parte de baixo não tem esse problema de fazer essa amarração, de fazer esse detalhe desse corte, tá bom? Então fica aí esse detalhe. O meu tampo ali dessa peça aqui, ela vai ter 1,20 por 38. Então, para eu cortar essa peça, eu precisei de 2 peças de 1,7 por 7, 2 peças de 25 por 7, que é a parte de cima. A parte de baixo fiquei com 2 peças de 1,7 por 5 e 2 peças de 25 por 5, que é a parte de baixo da amarração dessa peça aqui. Então eu só vou mostrar somente que naquela serra onde eu tenho procurado fazer todos esses meus vídeos com essas peças que eu estou demonstrando, o detalhe de como eu vou fazer esse corte ali na serra, tá? E como essa furação também usando essa mesma marca. Aquilo que eu falei, por isso que esse furo ele não está aqui no centro, é justamente porque quando eu coloco essa espiga e coloco essa outra, ela vai poder penetrar sem ter problema, que se eu colocasse ela no meio daria problema. Agora olha o detalhe da espiga, eu não fiz comendo de uma banda e da outra, ela só está comida aqui de um lado, ó, justamente para que quando ela entrar aqui, olha, não dá problema, tá vendo? E essa de baixo aqui, foi o que eu te falei também, não precisava fazer os dedos porque ela já está no meio aqui. Então eu vou mostrar outra pecinha.
aqui eu vou pregar e vou dar o acabamento e volta depois com a pecinha pronta, tá bom? Bem, pessoal, aqui está mais uma peça onde eu usei somente aquelas 3 máquinas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Obrigado. Bem, eu sempre estou terminando meus vídeos com a mensagem bíblica. Hoje eu quero ler Deuteronômio 18:18, que diz: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras. A ele lhes fará tudo, e o que eu lhe ordenar. Então, essa profecia ela se cumpriu. Eu tenho 2 versículos que eu mostro o cumprimento dessa profecia. Um deles se encontra ali em Atos 3:22. Atos 3:22. Ele diz: disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro, ele anunciou essa profecia após ele ter entrado no templo e ter curado um coxo. A segunda profecia eu encontro ali no Evangelho de João, no capítulo 1, 45. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, 45, diz o seguinte: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aqueles de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então a gente vê aqui a importância desse cumprimento, principalmente aqui em João, porque além dele falar que era um profeta, era alguém que era esperado, que estava escrito na lei de Moisés, ou seja, no Pentateuco, no livro de Deuteronômio. A gente também vê que esse profeta também foi anunciado pelos outros profetas. O interessante é que no primeiro versículo ali em Atos, Jesus já não se encontrava mais aqui na terra. Já nesse versículo aqui tem algo interessante, porque havia como se fosse uma expectativa de uma pessoa, embora eles não soubessem quem era, eles tinham esse interesse de querer descobrir. E foi no momento em que o profeta João Batista indicou quem seria essa pessoa, no caso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, eles perceberam que ali se cumpriram então a promessa de Moisés. Agora eu quero falar também algo mais interessante, é porque quando se anunciou isso a Natanael teve um certo receio, uma dúvida, tá? E essa dúvida daí, a gente percebe aqui quando você lê o finalzinho do capítulo 48, é a forma de que Jesus usou para que o convencesse, pois Jesus operou um sinal, para que ele pudesse, enfim, aceitar. Vamos ver o que é que diz ali no finalzinho do capítulo 48. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Olha, quando Jesus falou isso para ele de imediato mudou toda a opinião que ele tinha a respeito desse assunto. E o interessante é que mesmo ele sendo um pouco cauteloso, ele teve certo cuidado. E isso também é importante para nós, porque o próprio Jesus, em seu ministério, ele também anunciou que, através da sua profecia, que muitos viriam em seu nome, mas não seriam seus. Então a gente vê a grande importância de você realmente ter esse cuidado. E há uma grande diferença que você precisa compreender entre milagres e sinais. Pois sinais, nem todo milagre, perdão, é um sinal, mas todo sinal é um milagre. Então hoje eu quero te dizer,
Deus está cumprindo na tua vida um sinal. Pois em pleno século XXI, em meio a tantas dificuldades, as boas novas de salvação estão chegando até você. Só resta agora você decidir se você quer confiar e entregar a tua vida a Cristo Jesus. E olha, tem mais. Ele diz que se você confiar nele, ele também vai ter mais facilidade de trabalhar na vida da tua família, na vida dos teus parentes, na vida dos teus amigos. E também fará cumprir o que ele diz que o Evangelho precisa ser pregado em todo povo, tribo, língua e nação. E após o cumprimento dessa profecia, será cumprida a maior profecia, que é a segunda vinda de Jesus. Agora, por enquanto, Jesus tem uma promessa para você aqui. E essa promessa eu quero ler, ela se encontra no versículo 51. Tanto ele fez para Natanael, como ele fez para mim, como ele quer fazer nesse momento, se você o aceitar, para você. Diz aqui no verso 51 de João 1. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus está dizendo, olha, que tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele vai conduzir a tua vida, se você confiar nele. Ele não só fará você vitorioso, Ele não só te conduzirá nesse mundo, a qual Moisés relevou o seu povo a Canaã terrestre. Jesus, Ele quer te levar a Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Nesse momento eu quero te convidar para entrar na presença de Deus através de uma oração. Eu quero que você feche seus olhos para nós orarmos juntos. Oremos. Senhor, nosso bom Deus e Pai que está nos céus, que as tuas promessas se cumprem em nossas vidas. O Senhor tem operado milagres, sinais maravilhosos em nossas vidas. Que o Senhor permaneça agindo, tanto na minha vida como na vida dessa pessoa. Entregamos em tuas mãos e pedimos que possamos ser uma boa influência na vida de nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos e todas essas pessoas que puderem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.